Né? Eles tocam, ao invés de afugentar os demônios, eles tocam e atraem demônio. Nós precisamos de saber, irmãos, que o músico da igreja é diferente do músico do mundo. Pode até ser que o músico lá no mundo toque melhor, mas ele não tem a unção que Deus te deu, ele não tem o chamado que Deus te deu, ele não foi chamado para o que Deus te chamou. E eu quero dizer que quando ele toca, muitas vezes os demônios se achegam, mas quando você bate os dedos sobre a corda dos seus instrumentos, eu quero dizer que o céu se move e os demônios se estremecem e tem que sair. Deus quer músicos ungidos para a sua obra. Eu quero dizer que nessa noite Deus quer ungir músicos para a sua obra. Aleluia! E é interessante, eu preguei dentro desse assunto falando sobre o moço de visão, né? O moço que tinha visão. Que quando disseram, olha, precisamos de um homem, ele diz assim: eis que eu tenho visto no verso 18 um dos filhos de Jessé o belemita, que sabe tocar. É interessante que ninguém viu isso antes que Davi ser ungido, né? Já notaram que antes da unção ninguém via Davi? Agora que o profeta ungiu Davi, e quando pergunta, precisa de novo para tocar, alguém já disse, um jovem de visão diz assim: eu notei lá na casa de Jessé tem um dos seus filhos que sabe tocar. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, a unção faz diferença na vida das pessoas. A unção destaca a vida do ser, a unção destaca a vida do crente. Crente ungido, irmão, não precisa se mostrar não, ele aparece. Quando não tem unção, quer se mostrar, né? Quer fazer show, quer dar show. Mas quando ele é ungido, ele não precisa se mostrar e nem dar show não. As pessoas olham para ele e dizem, ele sabe tocar. É valente. Ninguém viu que Davi era valente antes. É animoso. É animoso. Sabe por quê, irmão? Uma pessoa desanimada desanima o resto. É disso, o menino sabe tocar, é valente, porque se não fosse valente, irmão, quando o espírito tomasse Saul, o menino jogava o violãozinho dele, ardia dentro do chão e pé, mas nada. Não é só tocar, não. Ele tinha que ter coragem para enfrentar o espírito que tomava Saul. Glória a Deus. E é animado, sabe por quê? Porque eu creio que não foi só uma vez, não. Foi algumas vezes que o espírito mal tomava Saul. O menininho vinha, vem cá, demônio, eu vou te tirar na minha harpinha. E começava a tirar a notinha da sua harpa. E os demônios diziam, esse louvor é para Deus, eu não posso resistir, eu tenho que sair. Glória a Deus, aleluia. Ele não podia ser desanimado, não. Na primeira vez, na segunda vez, esse demônio tem que sair. É homem de guerra. É homem de guerra. Né? Homem de festa tem muito, né? Churrasqueiro tem muito, né? Na hora de bênção, tem muitas pessoas. Mas o que nós precisamos, o que Deus quer, irmãos, é valentes de guerra. E na hora da guerra, ele não larga do seu posto, ele não abandona o seu posto. O soldado, irmão, na hora da guerra, ele não pode abandonar o seu posto. Quantos irmãos, quantas pessoas que estão na igreja e na hora da luta, irmão, ele abandona o seu carro, vai para outra igreja, esperando que a luta vá passar. Não, seja homem de guerra. Deus te ungiu para a guerra, para pelejar, para a batalha. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
E o menino caiu da graça do rei. E Davi caiu na graça do rei. Quando ele tocou, ele falou: é esse menino que eu precisava. Sabe por quê? Porque ele tinha unção, ele tinha sido ungido. Irmão, Saul nem imaginava o projeto que Deus tinha. Saul não pensava, irmãos. Porque o próprio profeta foi orientado por Deus. Deus orientou o profeta para fazer aquilo na presença de Deus. E o rei não sabia daquela situação, da unção. E diz a Bíblia que Saul então resolveu levar Davi para morar no palácio. Manda uma carta para Jessé: olha, Jessé, eu estou precisando de alguém aqui para me ajudar. Mande Davi, o seu filho menor. Ele me serve. Já pensou, irmão? O menino que estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, agora morando no palácio do rei. É isso que Deus faz com alguém que tem unção. É isso que Deus faz quando Deus unge. Ele exalta. Aquele que Deus unge não precisa se exaltar, não. Aquele que Deus unge, ele próprio exalta. Louvado seja o meu nome. Diz a Bíblia que Davi esteve perante Saul e Saul o amou. E ele se tornou parte de arma. Não é muito, né? Não é muito. Alguém que estava lá no meio do pasto, tomando sol na cabeça, pastoreando ovelha, enfrentando urso, leão, agora estava lá na presença do rei, cuidando das armas do rei, tocando na presença do rei. Você foi chamado, irmão, a tocar na presença do rei. Você foi chamado para morar na casa do rei, para habitar no palácio do rei. Deus te ungiu e quer te ungir para isso nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora, Davi era a salvaguarda de Saul. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul se sentia aliviado e melhor, e o espírito mau se retirava dele. No capítulo 17 diz a Bíblia que começa uma guerra. No capítulo 17 diz a Bíblia que começa uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul, como rei, ele tem que estar na frente da guerra, ele vai para a peleja. O que me chama a atenção é que Davi deveria estar lá porque ele era parte de armas. Não era? Davi teria que ter ido para a guerra, porque ele era um parte de arma. Porém, quando nós estudamos mais a Bíblia, nós descobrimos que Davi não foi à guerra porque ele não tinha idade ainda, ele era de menor. Ele era de menor. Os outros irmãos de Davi foram para a guerra. Davi, apesar de ter caído na graça do rei, apesar de ser amado do rei, ele não podia ir para a guerra. Não era tempo dele ainda. Tem muitas vezes, meus queridos irmãos, que nós reclamamos. Por que fulano e não eu? Por que ciclano e não eu? É porque não é o tempo seu ainda. O seu tempo vai chegar, minha querida. O seu tempo vai chegar, meu querido. No tempo certo. Mas eu já fui ungido. Eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu já falo em língua. Mas eu já faço. Espera. Não é porque você já foi ungido. Deus ainda está trabalhando e te preparando, te moldando para fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. É no tempo de Deus e não no meu e no seu, não. Davi volta para casa, porque o rei estava em guerra, os irmãos foram para a guerra,
ele não tinha o que fazer no palácio, ele volta para casa, o pai pega ele e manda de novo para tomar conta das ovelhas. Acontece que diz a Bíblia que a peleja dura. A peleja, a guerra entre Israel e os filisteus se tornou uma guerra duradoura. Passou alguns dias de guerra. E Jessé, preocupado, porque ele tinha 3 filhos na guerra. Os 3 filhos de Jessé estavam na guerra. E Jessé, preocupado com os filhos, porque pai preocupa com os filhos, ele chama alguém e diz: olha, seus irmãos estão na guerra e é preciso levar comida para eles. Os 3 maiores estavam na guerra. E o que me chamou a atenção que se 3 estavam na guerra, quantos tinha em casa ainda? Tinha mais? Quantos? 5? 8? 3 estavam na guerra, tinha mais 5. E desses 5, 4 era mais velho que Davi. E o pai, Jessé, quando resolve chamar alguém para levar comida para os irmãos, quem é que ele chama? E por que não os outros? Porque a unção faz diferença. A unção diferencia a massa. Quem é ungido por Deus, irmão, Deus confia. Deus tem trabalho especial para aquele que tem unção. Ah, pastor, mas isso não é coincidência? Deus já disse que na obra de Deus não existe coincidência, existe providência. Não foi coincidência, não foi providência. Porque se tivesse mandado um dos outros irmãos, com certeza não mudaria quadro nenhum. Mas o pai chama Davi, Davizinho, meu filho, vem cá. Sim, papai, aqui estou. Davi, eu preciso que você vá ao campo de batalha levar comida para os seus irmãos e para os soldados. Sim, pai, eu vou. Porque crente ungido, filho ungido, irmão, é filho obediente. Crente ungido é crente obediente. Ele obedece às ordens do pai. Aleluia. Lá vai o Davi, né? Agora ele virou marmiteiro. Quer dar comida para os irmãos. E diz a Bíblia que Davi vai passando, e ele ouve aquele alvoroço nas fileiras dos soldados. E ele se aproxima, porque o crente, irmão, ungido, ele se comove. O crente ungido, ele não fica parado. Né? Ele não dá trabalho, ele trabalha. Crente ungido, ele não dá trabalho, ele trabalha.